Hoje vamos completar a nossa descrição da virtude da honestidade. Em nossos encontros anteriores fomos trabalhando, a partir da gente individualmente e ampliando em direção aí a nossas famílias, a nossos círculos sociais mais próximos. E hoje colocamos aí no título a palavra sociedade, para indicar os círculos sociais mais distantes. Esse é um tema que esbarra aí na questão da convivência de todos os cidadãos do país, e por isso tem essa charge aí que nos alerta aí para a questão da honestidade no mundo da política. Todo mundo deve lembrar da história dos três porquinhos e o lobo mau, né? A charge faz referência ao lobo mau, que avisou que ia devorar todo mundo, mas mesmo assim os porquinhos vão votar nele porque ele é honesto. Bem, essa questão da honestidade no, no grupo mais amplo que a gente convive, na verdade, ele sempre tem uma tentação, uma manipulação por parte aí de algumas figuras, né? Isso é histórico e o Daniel Kahneman, que escreveu um livro sobre o funcionamento do cérebro, chama-se Rápido e Devagar, não sei se alguém teve a oportunidade de ler. É um psicólogo israelense contemporâneo. O livro é bastante grosso, mas está traduzido ao português, né? Ele nos alerta que uma maneira confiável de fazer as pessoas acreditarem em falsidades é a repetição frequente, porque a familiaridade não é facilmente distinguida da verdade. Isto é, quando a gente tem coisas falsas sendo repetidamente ditas, postadas, escritas, é mais difícil, né, da gente fazer essa distinção entre o que é honesto e o que não é. E ele complementa dizendo que essa informação, esse fato, ele sempre foi conhecido tanto das instituições autoritárias, né, referência aí a determinados tipos de governo, e faz referência também aos profissionais de marketing, porque tem muitas técnicas de marketing que são baseadas em martelar questões que não são verdadeiras. Se a gente quiser apenas um exemplo, pensem nas garotas propaganda da cerveja. Ninguém que bebe cerveja recebe as garotas junto, mas na publicidade elas estão sempre lá. Essa questão da honestidade na sociedade atual ainda se complica, em função desse conceito aí do politicamente correto, que é chamado por alguns, né? O escritor espanhol José Prat nos legou essa frase aí que diz que sempre que alguém afirma que 2 e 2 são 4 e um ignorante lhe responde que 2 e 2 na verdade são 6, então surge um terceiro que, em prol da moderação e do diálogo, acaba por concluir que 2 e 2 são 5. E essa disposição, de trocar a honestidade pela moderação e o diálogo pode acabar gerando outras dificuldades. Essa questão não é nova. Já no século XVII, o Pascal, um matemático francês, aí,
mais de 100 anos antes da Revolução Francesa, disse que nunca se pratica o mal tão plena e tão alegremente como quando praticado por um falso princípio de consciência. Isto é, quando quem está fazendo mal, de fato, acredita nas mentiras que ele está dizendo. E levando isso para o lado humorístico, temos a frase do Luiz Fernando Veríssimo, que nos alerta que, às vezes, a única coisa verdadeira num jornal é a data. O resto todo a gente precisa tomar, entre aspas, e duvidar. No entanto, essa questão é muito antiga, né? Mesmo aqui no Brasil, o padre Antônio Vieira, que esteve por aqui durante várias décadas da sua vida, naquela época já, na época do Pascal, né, no século XVII, nos deixou aqui duas frases relacionadas com a questão da corrupção. Diz ele: quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, qual será a causa desta corrupção? E ele explica: ou é porque os pregadores dizem uma coisa e fazem outra, ou é porque os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Fazendo referência aí à hipocrisia, seja de um lado de quem fala ou de quem ouve, que nós detalhamos na semana passada. Ao mesmo tempo, né, ele tem uma segunda frase relacionada aí que é mais otimista, né, onde ele explica para quem não aceita isso, né, dizendo que vós sois o sal da terra. E chamo-lhes de sal da terra, porque quer que faça na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Lembrando que nessa época não tinha geladeiras nem energia elétrica, e para manter os alimentos por longos períodos era necessário salgá-los, né? Por isso essa analogia. Manter integridade com salgar. No mundo mais recente, né, essa questão acaba entrando aí então no terreno da legislação em países democráticos. E a gente tem aqui uma frase do Benjamin Disraeli, foi o primeiro-ministro inglês, já citamos algumas vezes, que no século XIX, quando a Inglaterra era uma das grandes potências mundiais, disse que quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando os homens são corruptos, as leis são inúteis. A gente sabe muito bem disso no mundo contemporâneo. Perdão. No entanto, essa questão não é nova, né? O Lao Tzu, que também já citamos diversas vezes, 600 anos antes da Era Comum, já disse que o número de ladrões é tanto maior quanto maior o número de leis. Quanto mais regras forem criadas, mais burlas acabam sendo inventadas. E no mundo moderno temos essa frase do escritor americano Herman Wouk, que faz referência à declaração de imposto de renda, dizendo que a declaração de imposto de renda é uma das expressões mais criativas de ficção de nossos tempos, porque a grande maioria das pessoas acaba, de fato, declarando de forma a não seguir com precisão o que nós estamos chamando aqui de honestidade. E numa linguagem mais poética, o Mahatma Gandhi explica aqui, né, que essas questões acabam por destruir a natureza do ser humano. Essa frase é bem conhecida, né? Ele pergunta: o que destrói o ser humano? E aí ele coloca várias questões na sequência. A primeira é a política sem princípios. A segunda, o prazer sem compromisso.
O terceiro é a riqueza sem trabalho. Depois segue a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humanidade e a oração sem caridade. Cada um desses elementos por si só mereceria aí uma explicação mais detalhada, mas o tempo que nós temos aqui, eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Essa mesma questão que o Gandhi abordou também é colocada pelo Chico Xavier, mas numa linguagem bem diferente. Chico Xavier nos dá uma visão na linguagem do espiritismo, ou espiritualizada, se vocês quiserem. Ele declara dizendo que o mundo não é dos espertos. O mundo é das pessoas honestas e verdadeiras. Porque a esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. Já a honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Então ele termina dizendo que a esperteza corrompe a vida, enquanto a honestidade enobrece a nossa alma. E para a gente fechar aqui hoje esse bloco, né, temos uma frase do Essa de Queiroz, escritor português, todos nós já lemos alguma vez, que diz assim: não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Muitas vezes na sociedade ocorre esse efeito, chamado de efeito manada, né? Acontece nos mercados financeiros, acontece com torcidas no mundo esportivo. Parece que acontece uma onda, todo mundo vai atrás. E quando se descobre que toda essa turma que vai atrás está errada, é que acontecem coisas bem desagradáveis. A gente deve trabalhar para evitar isso.